Ainda hoje se pode curar, reviver mortos, tirar demônios? São muitas as oportunidades que nós aproveitamos para poder expor essa doutrina. Existem muitos versos na Bíblia os quais falam que estas tarefas foram designadas para os discípulos de Cristo em contextos específicos. Foram ordens específicas em contextos específicos. Eu quero que você rapidamente me acompanhe a poder ler um desses contextos. No livro de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 1, diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos, e aí ele diz os nomes. Eu não vou entrar nesse verso agora, mas o capítulo 5 diz: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Eu quero que você perceba muito bem isso aqui, porque isso é a chave. Nesse momento, Jesus está enviando a seus discípulos para, outra vez, curar doenças, enfermidades, expulsar demônios e tudo isso. Ele mesmo está passando essa autoridade para seus discípulos. Assim como nós acreditamos que ninguém é apóstolo, mas só aquele que Jesus mesmo designou, você vai ser apóstolo. Da mesma forma, nós acreditamos que ninguém tem esse poder para fazer essas coisas, mas só aqueles a quem Jesus, nesse tempo, lhes diz: você vai e vai tirar demônios, vai curar enfermidades. E vocês se perguntarão, por quê? Por que não é possível? A chave, o segredo, o que nos explica muito claramente isso, está aqui no verso 5, que diz: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Meu amigo, quem que são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Se Jesus deu essas ordens para que se façam estes milagres aos judeus, que são, como ele mesmo diz, o povo de Deus, os filhos escolhidos de Deus, as ovelhas da casa de seu pai. Então, claramente, nós gentios não deveríamos estar desfrutando ou sendo abençoados por isso, porque a ordem foi clara: não se dirijam aos gentios. Se um discípulo hoje, né, ou até apóstolo, que muitos dizem ser apóstolos hoje, estão curando, revivendo e tirando demônios de gentios, uma ordem que Jesus não deu, como é que isso é possível? Mais para frente, no verso 6 diz: dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Meu amigo, esses poderes não são para efetuá-los com os gentios, mas a ordem específica é para os judeus. Vocês vão utilizar todos estes poderes, vai curar, vai reviver mortos, vai curar leprosos, vai tirar demônios, onde aqui Jesus dá uma ordem específica. Primeiro, não se dirijam aos gentios, e segundo, façam isso onde? Nas ovelhas perdidas de Israel, com os judeus. Mais para frente diz: porque onde forem, preguem esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Outra vez, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purificam os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Meus amigos, a Bíblia é um livro muito claro. Você não precisa aprender grego e hebraico para aprofundar nisso aqui. É muito claro. Não estou dizendo que o grego, por exemplo, no Novo Testamento, que estudá-lo não seria bom. É muito bom, sim. Mas existem coisas na Bíblia que são muito claras. É simplesmente ler e você vai entender. O grego geralmente nos ajuda a aprofundar em palavras que possivelmente não ficam claras, ou situações que dentro do contexto se chamavam de alguma forma, mas em nosso tempo, aqui no Brasil, por exemplo, nós não praticamos essas coisas e se chamam de outra forma. Aqui não precisamos aprofundar indo para o grego, não precisamos ter um grande conhecimento sobre análise gramatical, está muito claro. Nós acreditamos que essas ordens
foram num tempo específico e para umas pessoas em específico. Então, hoje já Deus não faz milagres? É a pergunta. Pois não. Nós não acreditamos também que Deus esteja limitado a não realizar milagres e coisas surpreendentes em nossos tempos. Claro que Ele pode, mas não, Ele não está fazendo isso através de pessoas. Assim como nos tempos dos apóstolos. Já não existem esses personagens com poderes que apenas sua sombra, sabe? Ele passa e com sua sombra ele curava. Não, por quê? Porque é muito simples. Não somos, não foram, não há mais apóstolos. Existiram, tiveram seu tempo, tiveram suas ordens. Hoje, todos somos discípulos. E quais são nossas ordens, meu amigo? Eu lhe pergunto, quais são nossas ordens? E mais para frente, no capítulo 28, Jesus outra vez envia seus discípulos. E aí não manda ninguém reviver mortos, curar enfermos, não. A última ordem de Jesus para que se siga de geração em geração a mensagem do Evangelho. A última ordem foi: vai por todo o mundo e pregar o Evangelho. Pregai o Evangelho e fazeis discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a última ordem. Preguem o Evangelho. Qual que é o Evangelho, meu amigo? O Evangelho é acreditar em que Jesus morreu pelos pecadores. A gente não tem como se salvar. A gente não nem entende como é que Jesus pode ter feito tudo isso. A gente não tem esse entendimento tão profundo de como um homem pode morrer e após 3 dias reviver. A gente não entende muitas coisas, mas por fé, a fé que Deus coloca em nosso coração, nós acreditamos. E a Bíblia diz que naquele dia, o dia do juízo, Deus vai demandar de nós contas e não vai perguntar as coisas que nós fizemos, se boas ou más. Isso não serve, mas apenas para condenação, porque ninguém vai se salvar por boas ações. A grande pergunta vai ser: você colocou sua fé no sacrifício, na cruz de Jesus Cristo? Você acredita em que essa é a verdade e que isso é o único que você pode eh, utilizar para se salvar? Lembrar, colocar no seu lugar. Porque se já um homem como Jesus, que também é Deus, se sacrificou e morreu por você, você já não precisa morrer pela eternidade. Sua dívida é zero, meu amigo. Esse é o Evangelho. É isso que nós vamos estar centrados em pregar. É isso o que todos nós deveríamos lutar por defender. Deus os abençoe. Até a próxima.